chegando, 7h59, o trabalhador está naquela expectativa, todo ano se conta, né? Você fala, olha, vai ter o 13º. É um dinheirinho extra, vai né? Vai dar aquele sufoco. Será que esse ano, com pandemia, com novas regras, será que vai ter? Até porque muita gente teve o contrato suspenso, né, nesse período da pandemia. E aí, como é que fica o 13º, hein, Fernanda Ruvenar? Tem muita gente com essa dúvida, né? E é um dinheirinho que desafoga. Pois é, essa desafoga é a pergunta, mesmo. né, Silvana Fachel? Faz diferença mesmo, viu, Fachel? Olha, a regra determinada pela CLT é de que o 13º seja dividido em 2 parcelas e que a primeira parcela seja paga até o fim desse mês, agora em novembro. Mas como vocês falaram, né, esse ano, devido à pandemia, muitos empregadores reduziram os salários dos seus trabalhadores, diminuíram as jornadas, suspenderam contratos e isso tudo reduziu também o ganho mensal desses trabalhadores. E aí fica o questionamento, né? Será que isso vai fazer diferença no cálculo do 13º? A Secretaria de Trabalho diz que quem teve a jornada de trabalho reduzida no âmbito do benefício emergencial deve ter as parcelas do 13º pagas com base na remuneração integral. O professor do IBMEC e economista Gilberto Braga gravou um vídeo para a gente explicando algumas dúvidas com relação ao cálculo desse 13º. Vamos ouvir o que ele disse. Os trabalhadores que durante esse período de 2020, na pandemia, tiveram as suas jornadas de trabalho reduzidas, por exemplo, trabalhava 8 horas e durante um período do ano trabalhou somente 6, não serão prejudicados, receberão integralmente o 13º salário. Já os trabalhadores que tiveram a jornada de trabalho suspensas, ou seja, ficaram em casa sem trabalho remoto, mas mantendo o vínculo empregatício, serão prejudicados. Receberão o 13º salário proporcional ao período em que efetivamente trabalharam. Então, se trabalharam, por exemplo, 9 meses e o ano tem 12 meses, não vão receber o salário integral, mas o equivalente a 3/4 de salário. Bem, eu converso agora com o Mário Alvelino, que é presidente do Instituto Doméstica Legal. Mário, obrigada pela sua participação aqui no Bom Dia Rio. Ainda falando sobre esse assunto do 13º, um assunto tão importante nesse fim de ano, né, para muitos trabalhadores, sobre os trabalhadores desse setor, né, da área doméstica. O que acontece? Como é que vai funcionar o cálculo desse 13º para quem teve o contrato suspenso ou reduzido? Bom, para quem teve contrato suspenso, para cada mês que ele trabalhou menos que 15 dias, ele perde aquele mês, ele perde o avo. E se ele, neste momento, de novembro ou dezembro, estiver com salário reduzido, como você falou, não é usar o salário reduzido, é usar o salário integral. Para dar um exemplo, vamos imaginar uma pessoa que ganha 1.000, então ela recebe 400 em vez de 600 agora em novembro e mais 600 em dezembro. Então, o empregador ele tem que usar o salário integral de carteira e não o reduzido que está no E-Social. E a gente lembra que quem tem direito a esse 13º salário são as domésticas com carteira assinada. E elas também precisam entrar no E-Social, no aplicativo, no site, para saber como é que vai funcionar isso, como é que vai ser esse cálculo. O empregador doméstico, que a empregada está com o salário reduzido, ele vai ter que entrar no E-Social, voltar ao salário anterior e aí calcular o 13º. Depois, ele volta ao salário reduzido para fazer o pagamento do mês de novembro e idem para dezembro. É um passo a passo que pode gerar confusão ao empregador. E na Doméstica Legal a gente lançou um passo a passo que está lá no portal. No site Doméstica Legal, quem tiver mais dúvidas com relação a como vai funcionar esse pagamento, o cálculo do 13º salário, empregador e o empregado também. Perfeito. Pode entrar no site para tentar tirar essas dúvidas. Pode entrar lá, ter o passo a passo como não é social e gerar dentro da lei sem gerar prejuízo ao empregado e também ao empregador doméstico. Tá certo. Muito importante ficar atento, né, a essas regras, a essas leis nesse período de pagamento do 13º. Obrigada, Mário, pela sua participação aqui no Bom Dia Rio. Eu que agradeço. Fachel, Silvana, eu volto com vocês. Bom, nós que agradecemos também. Nós que agradecemos, o público agradece. Importante informação. Obrigado, Fernanda Ruvenar.